Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Tem algum ele não via, mas somente corrupção. Cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada vai descansar, mas o corpo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha repousar, e dali do mal as marcas, nem eu posso avistar. Ó quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Nesse momento, irmãos, estaremos trazendo uma prévia da lição de hoje da EBD, em razão do isolamento social dos grupos de risco. E estaremos estudando a lição de número 3, 19 de abril de 2020, cujo título é Eleição e Predestinação.
O textual está em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, sua vontade. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 12. Leiamos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Bom, irmãos, os irmãos já percebem que essa lição ela vai estar concentrada na doutrina da salvação e ela vai trazer alguns vocábulos que têm sentido de polêmica entre denominações, a questão da eleição e da predestinação, mas vamos acrescentar também a redenção e a remissão. Como essa lição vai tratar desses assuntos polêmicos, não iremos nos aprofundar, até porque não é nosso objetivo, mas citaremos o significado desses vocábulos, inclusive depois de ter pesquisado à luz do original hebraico, inclusive também do latim, essas palavras. Quando a Bíblia fala em eleição, está falando em escolha. Quando está falando em predestinação, vai estar falando em destinar previamente. Quando estiver falando em redenção, vai estar falando em resgate, remissão, em perdão. Nós vamos detalhá-los mais um pouco dentro do contexto bíblico em que Paulo escreveu, o que ele estava se referindo à eleição e à predestinação, e o que era para Israel a redenção e a remissão. Como já vimos aqui, a remissão é o perdão de algo que alguém cometeu, né? De uma ofensa, e a redenção é o resgate, é o preço que é pago, que é exigido, a pena que é dada para que se tenha algo de volta, né? Suponhamos assim. Eu trouxe uma figura que está bem clara, que é a crítica à predestinação e à eleição, porque se Deus ele predestina e elege quem ele quer salvar, ele estaria fazendo discriminação, isso não seria justo e ele negaria o seu atributo de justiça. Isso faria com que alguém se sentisse melhor do que outro. Logo, essa predestinação e eleição não pode ser vista de um lado de exclusão. Deus não é um Deus exclusivo, ele é um Deus inclusivo, mas que considera a decisão do ser humano. Quando eu falo em eleição, alguém é escolhido, mas para ser escolhido é preciso se habilitar, né? Então, eu não posso deixar de esquecer que essa eleição exige
uma candidatura, exige uma habilitação para se colocar na condição de escolha. Pronto, irmãos. Vamos continuar aqui com a doutrina da salvação, falando agora de eleição. Esse tema, eleição, dentro da doutrina da salvação, ele tem sido bastante discutido entre os vários cristãos e várias ramificações teológicas e doutrinárias de várias religiões. Mas o que nós queremos deixar claro aqui, pacífico, é o seguinte: independente de eu crer que quem vai ser salvo já foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, ou se os que vão ser salvos são todos aqueles que aceitam a salvação como única condição de se redimir dos seus pecados, essa forma de entendimento de uma ou outra não interfere na salvação, porque a Bíblia diz que sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor, e não em conceitos de eleição ou predestinação. Logo, nós estaremos passando aqui a nossa visão. Nós cremos na doutrina da salvação, especificamente na eleição e predestinação, mas nós cremos da forma como iremos expor aqui para os irmãos. Mas isso também não vai afetar a salvação daqueles que estiverem prontos na volta de Cristo, no momento que tiverem que partir para a eternidade. Por que nós questionamos da eleição do outro ponto de vista contrário ao nosso? É o seguinte: como é que eu posso admitir que alguém está na igreja, servindo a Deus, evangelizando, louvando, adorando, abrindo mão das coisas que o mundo oferece, dos prazeres mundanos, mas só porque na concepção de Deus ele não é eleito, Deus ele vai lançar essa pessoa no inferno, vai esperar o momento que essa pessoa pecar e vai tirar-lhe a vida porque aquela pessoa não é escolhida. Do outro ponto de vista, ainda em outra situação, é aquela pessoa que é escolhida, mas está lá fora, envolvida nos prazeres mundanos, matando, se prostituindo, furtando, e em série de outros pecados gravíssimos que ferem a santidade de Deus, mas aí tem um Deus que escolheu aquela pessoa. A pessoa não aceita Jesus com 10, com 20, com 30, com 70, com 80, e Deus fica esperando, dando anos de vida para esperar aquela pessoa se arrepender. Aí Deus vai esperar aquela pessoa com 110 anos, no momento que ele se arrepende, aí Deus prontamente tira a vida porque ele é escolhido. Os irmãos não entendem que nesse ponto de vista haveria uma tremenda injustiça, porque Deus escolhe um e não escolhe o outro, mesmo que o outro tenha se sacrificado para servi-lo. Então, nós não aceitamos essa forma de crer na eleição, uma vez que fere a justiça divina, e Deus não é injusto. Os versículos que eu entendo que vão de encontro a essa interpretação porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O outro versículo também é aquele versículo que diz que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Para mim, esses versículos e tantos outros que tem na Bíblia fere, não é a doutrina da eleição. Eu creio na doutrina da eleição. Agora fere essa concepção de eleição que as pessoas têm. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui que vocês observam é o seguinte, irmãos: Deus, quem nos elegeu, a escolha é divina. Não adianta A ou B estar querendo determinar quem vai ser escolhido e quem não vai. Quem escolhe é Deus.
Inclusive, Deus, na parábola do joio e do trigo, Deus até proíbe que se arranque o suposto joio no meio do trigo para que também não venha abalar a fé do trigo. A escolha é divina, é Deus quem escolhe. Agora, como é essa eleição? Como é essa escolha? Ele nos escolhe em Cristo, escolheu nele. O meio de salvação é Cristo. E quando foi que Deus ele fez essa escolha? Antes da fundação do mundo. É um projeto antigo. Deus ele simplesmente, eu vou te escolher depois que você nasceu, eu vou te escolher porque eu gostei de você, eu vou te escolher. Deus escolheu antes da fundação do mundo. E para que ele nos escolheu? Ele escolheu para sermos santos e sermos irrepreensíveis, ou seja, a finalidade é santificação e perfeição. Então, qual é o critério para eu ser eleito? Primeiro critério, irmão, é eu estar habilitado para ser eleito. O habilitado para ser eleito é aquele que é pecador, em primeiro lugar, o diabo está fora, os demônios estão fora, quem está inserido nesse contexto são os seres humanos, porque são pecadores. O outro critério, esses pecadores, eles reconhecerem o seu pecado. O terceiro critério é eles se arrependerem dos seus pecados. Mas ainda tem outro critério, não basta apenas ser pecador, reconhecer o pecado e se arrepender do pecado. Ele precisa procurar o único meio de salvação que é Cristo. Não adianta ele deixar de pecar, não cometer mais pecado, porque não vai conseguir ser eleito. A eleição é em Cristo. Continuando a doutrina da salvação, só que dessa vez falando de predestinação. Quando falamos de predestinação, nós temos que levar em consideração que se Deus predestina um grupo de indivíduos para a salvação, logo ele também está predestinando os que ele não escolheu para a perdição. E isso é um fator de justiça. Quando nós falamos em predestinação, a Bíblia deixa bem claro que Deus ele predestina ou nos predestina para filhos de adoção. Previamente lá, antes da fundação do mundo, ele já destinou o ser humano para ser filhos adotivos. Ele escolheu, ele predestinou para ser filhos adotivos. Por que filhos adotivos? Porque ele tem um filho da sua divindade, que é Jesus Cristo. Mas através do seu filho, ele nos predestinou também para ser filhos só que por adoção. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Aqui não está se falando em uma predestinação para um ministério, uma predestinação para ir morar no céu, uma predestinação para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Se não passar por Jesus, jamais pode ser filho por adoção. E aqui, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, mais uma vez de sua vontade. Me chama a atenção nesse texto, que só nesse capítulo tem 4 vezes a palavra vontade, mas 3 vezes essa palavra vontade, ela vai surgir, voltar, ela aparece com relação à predestinação, com relação à eleição e com relação à remissão e redenção. A vontade de Deus é essa. Deus ele tem uma vontade de eleger, tem a vontade de predestinar, tem a vontade de elegir. Ninguém pode impedir a sua operação, porque faz parte da sua vontade. E quando fala aqui do seu eterno conselho, se fala também que Deus ele tem um colegiado, ele decidiu que o homem seria adotado, agora, claro, com os critérios. E mais adiante diz que nós somos adotados. A primeira finalidade da adoção. A primeira finalidade da predestinação, a adoção. Primeira finalidade, Deus nos predestinou para ser adotado como filho. A segunda finalidade, Deus nos predestinou
para adorá-lo, para voltar à comunhão com ele, para voltar à intimidade com ele. E aí isso nos leva, nos transporta para o Jardim do Éden, onde era Deus quem procurava o homem a cada viração de dia, e isso buscando a intimidade com o homem. O pecado vem, que é exatamente a ação do diabo, é fazer separação entre o homem e Deus, e isso se consegue através da contaminação do pecado, manchando a imagem de Deus na terra, ele, que era o ser humano, ele consegue quebrar essa comunhão. E Deus predestina, já tinha predestinado o homem para o retorno a essa comunhão. Irmãos, pensemos, o diabo pecou, arrastou demônios após si, mas ele foi destinado para o lago de fogo e enxofre, vai chegar o dia dele. Mas o ser humano, o diabo disse assim, ó, talvez tenha pensado assim, é a imagem de Deus, eu não posso fazer nada contra Deus, farei contra a sua imagem. E o diabo tentou contaminar a imagem humana, só que ele não contava que no conselho de Deus, Deus já havia predestinado o homem para ser seu filho. Como não podia ser filho da sua divindade, tornou-se filho por adoção. E quem é que faria esse papel de intermediar essa adoção? Exatamente Jesus Cristo. Para que é então que você foi predestinado? Você foi predestinado para ser filho por adoção e você foi predestinado para adorar, predestinado para ter comunhão com Deus e predestinado para voltar à intimidade com Deus. Para que você foi eleito? Você foi eleito para ser santo, você foi eleito para ser perfeito. Bom, irmãos, com relação à doutrina da salvação, sabemos que antes da fundação do mundo havia o projeto de predestinação, no conceito de Deus já havia a predestinação e a eleição. Mas depois que o homem peca, era necessário ainda a redenção e a remissão. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem reto, Deus criou o homem limpo, mas o homem, entre agradar a Deus e agradar ao diabo, ele agradou ao diabo. No momento que ele agrada ao diabo, ele se torna inimigo de Deus. Mesmo com o projeto de Deus lá atrás, ele é um inimigo, não é um inimigo como o diabo, que é o número um, mas ele se contamina com aquilo que o diabo lhe propõe e ele passa a ser inimigo de Deus. Só que Deus, pelo seu amor, como está escrito, né, ele tem um projeto já de predestinação e de eleição, e agora ele precisa colocar em prática o seu projeto, que é através da redenção e da remissão. O que é a redenção que vimos lá atrás? A redenção é o resgate, é tomar de volta aquilo que lhe pertence. Isso é redenção. Eu tenho algo, eu tenho um objeto e esse objeto ele está na mão de terceiros. Esse terceiro não me devolve por bem, mas ele é interessante, o objeto é interessante para mim. Eu vou até as últimas consequências para tê-lo de volta. Eu vou tentar uma conciliação, eu vou tentar um processo judicial, eu vou pagar o preço que ele quer que eu pague para tê-lo de volta. Isso é redenção, isso é resgate. Então, qual foi a redenção que foi paga por nós? O sangue de Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Cristo é que nos purifica, que nos redime do pecado, ele que paga a nossa dívida que tínhamos para com Deus. E a remissão, seria muito fácil dizermos assim, ó, Deus nos aceitou de volta. Mas já pensou, Deus aceita a gente de volta e fica sempre passando lançando em nosso rosto, você pecou, você errou, você me traiu. Não, Deus ele fez as duas coisas, ele redimiu o homem, resgatou o homem de volta e remiu o homem também. Olha, você está perdoado. Estou lançando no mar do esquecimento todas as suas ofensas. É por isso que Paulo diz, em quem temos a redenção, ou o resgate, fomos comprados de novo, e a remissão dos pecados, ou seja, o perdão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. É pela sua graça que ele não pode negar-se a si mesmo, e ele colocou em prática esse plano que ele já tinha de predestinação e de eleição.
basta crer nisso para aceitarmos o sacrifício de Jesus. Agora são todos que aceitam, infelizmente muitos não aceitam, e por não aceitarem a Jesus como Salvador, eles estão se predestinando, ou se destinando ao inferno, porque não é intenção nenhuma de Deus em lançar o homem no inferno, muito pelo contrário. A Bíblia diz o seguinte: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele quer que todos os homens se arrependam. Então, Deus ele busca o arrependimento do homem para que o homem alcance essa salvação. Por fim, irmãos, aqui estamos concluindo uma síntese da nossa lição de hoje. Para você que não pôde comparecer à escola bíblica dominical, por eu estar participando de um grupo, ser parte de um grupo de risco e estar se protegendo bem como a sua família, nós finalizamos com esse versículo aqui, ó. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Foi Deus que saiu, a ideia de predestinação e de eleição saiu do eterno conselho de Deus antes da fundação do mundo. E ele colocou isso em prática depois que o homem aderiu ao pecado e se tornou seu inimigo. Mas mesmo assim, ele remiu o homem através de Cristo e redimiu através de Cristo. Ele resgata e perdoa pecados para torná-los novamente filhos por adoção através de seu Filho, que é o único meio do homem voltar à sua comunhão com Deus. Então aprendemos nesta lição que nós somos eleitos para a santificação e eleitos também para a perfeição, que nós somos predestinados primeiramente para filhos e segundo para a adoração, a comunhão e ao retorno da intimidade. E para que isso acontecesse, nós aprendemos que Deus, ele através de Jesus, nos comprou de volta e nos também perdoou os nossos pecados para que possamos ter uma vida plena de comunhão com Ele. Então, uma outra forma de crer na predestinação, ou na eleição, ou na redenção, ou na remissão, não vai afetar a salvação de ninguém se a pessoa estiver ligada a Cristo. Que Deus nos abençoe. Coloque aí em prática a sua vida de comunhão íntima com Deus. Eu vou orar por você agora neste momento. Meu Senhor, meu Deus, eu te peço por essa vida que está ouvindo e assistindo esse vídeo neste momento. Eu te peço que edifiques a fé, a esperança e a confiança em Ti, que Tu possas, meu Senhor, garantir para essas vidas, meu Deus amado, uma proteção contra essa pandemia que está afetando toda a humanidade, aumentando a imunidade do Teu Filho que está do outro lado assistindo, bem como a sua família, a sua casa e a sua parentela. Abençoa as suas vidas, em nome de Jesus. Amém.